Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar reunidos esta noite para adorar e agradecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O tema de hoje é a consumação dos séculos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. Vamos ler o Evangelho. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Diz a palavra. Capítulo 9, verso 26 do Evangelho do Novo Pacto, que foi escrito aos Hebreus. Diz a palavra: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. Meus queridos irmãos, o verso que abre esse tema nos fala da consumação de um século. Glória a Deus. E ele nos leva a uma reflexão de que século está a nos falar o apóstolo Paulo. Isto não se trata de eras, não se trata dos anos, de forma nenhuma. Paulo está nos direcionando a entender que este século aqui foi o período da lei de Moisés. Louvado seja Deus para sempre. É só nos lembrar que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ao expirar, disse: tudo está consumado. O verso em questão nos mostra que com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o pecado foi destruído, conforme lemos em Hebreus 9:26, foi aniquilado, deixou de existir. E isso causa uma confusão grande, porque quando eu digo que o pecado foi destruído, os líderes religiosos dizem: pronto, ele agora está pregando heresia, porque o pecado ainda existe. Não confunda, o pecado foi destruído. O que existe hoje é a lei do pecado. Não é o pecado, é a lei. O pecado tinha poder sobre ti, mas como é uma lei, ela só se manifesta quando você faz uso das práticas carnais. Então o pecado foi destruído, deixou de existir. Um fato muito importante que passou desapercebido da humanidade, porque até agora isso estava oculto há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos expondo em público esta noite. João Batista, o último dos profetas, ele identificou isso. João Batista foi o primeiro a identificar que aquele século tinha se consumado. João Batista, ao ver Jesus de Nazaré, quando estava no Rio Jordão, de imediato, a Bíblia diz que ele citou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, desta forma, ocorreu. O Cordeiro de Deus morreu na cruz e tirou o pecado do mundo para consumar aquele século. O fato é que nós já estamos no século vindouro. Diga comigo essa noite: século vindouro. No capítulo 6 desta mesma carta, Paulo já nos leva a olhar para diante, para olhar para o século vindouro. Ele aponta para um futuro aonde os benefícios da cruz são para nós, os filhos de Deus. Louvado seja Deus. Abra novamente a sua Bíblia
Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 4 e 5, porque aqui estão os benefícios dos filhos de Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. Então aqui o apóstolo, ele identifica pessoas que tiveram a oportunidade de participar das boas dádivas de um século sem esta lei, sem a lei de Moisés. A partir de então, Paulo identifica isso, mostrando que a partir de então o diabo já tinha sido destruído, conforme está escrito em Hebreus 2 e 14. Antes da cruz do Calvário, ninguém conhecia isso, porque Paulo estava apresentando que o diabo já tinha sido destruído, o pecado já tinha sido aniquilado na cruz, e que não havia mais maldição, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 2. Antes da cruz, ninguém, exatamente ninguém, desfrutou ou participou dos benefícios do Espírito Santo. O século futuro, falado por Paulo, ou também conhecido como século vindouro, só começou depois da morte de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Porque quando Jesus de Nazaré morre e ressuscita, então nós passamos a estar no século vindouro. Porque como ele consumou o século, conforme está escrito em Hebreus 9, 26, e vindo a consumação dos séculos, Deus também enviou seu Filho. Então a Bíblia diz e nos mostra que nós estamos no século vindouro, mas há ainda muitas mentes, principalmente aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, que vivem nesses alçapões chamados de igreja, aqueles que ainda estão com suas mentes vivendo no século passado, estão impregnados com a lei de Moisés, com os seus rituais, com os seus cerimoniais, vivendo através de falsas promessas, de falsas línguas estranhas, vivendo debaixo de doutrinas de homem, doutrinas de demônio. Então, meus queridos, naquele tempo não era diferente. Jesus tinha morrido, ressuscitado, o século futuro, vindouro, já estava em evidência, porque o século da lei, do período da lei, já tinha se cumprido na cruz. Então Paulo começou a pregar. Então naquele tempo não era diferente, porque os apóstolos de Jesus de Nazaré, Jesus morreu e ressuscitou, mas eles ficaram empancados no tempo, não fizeram a transposição. Eles queriam dar continuidade ao Evangelho cumprido na cruz, o Evangelho da circuncisão. Eles ficaram empancados no século passado, como muitos estão vivendo hoje. Eles continuavam a pregar e a viver a lei de Moisés, e isso ocorreu e transpassou os séculos, anos. Eles eram apóstolos influentes. Os discípulos de Jesus de Nazaré eram homens influentes, viveram com Jesus de Nazaré, conviviam com ele, andavam com ele, e as pessoas que andavam ao redor deles viviam com eles, e as pessoas que viviam com eles ali eram influenciadas pelos seus ensinos. Então, queridos irmãos, se você se declara, por exemplo, reinando em vida, se você se declara próspero, abençoado,
você está já no século vindouro, você está no novo pacto. Mas se da tua boca ainda sai o Deus te abençoe, pode ter certeza que a mente ainda está empancada. Mas pastor Everaldo, todos nós usamos esta palavra no corpo de Cristo. Pois é, amado, isso é a linguagem do velho pacto da lei. Deus te abençoe, porque no velho pacto Deus tinha que fazer. No novo pacto você já está abençoado com toda a sorte de bênção, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo número 3. Se da tua boca ainda sai Deus perdoa os teus pecados, isso é um sinal, é uma evidência que você está com a mente empancada no tempo, ainda está no século passado, você ainda não transpassou o século, você ainda não conseguiu vir para o século vindouro, você está antes da cruz, você está debaixo da lei de Moisés, achando que ainda tem pecado. Lembre-se, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eu li em Hebreus 9:26 que, vindo a consumação dos séculos, o Senhor Jesus Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o pecado foi destruído na cruz. Se tua mente ainda vives com estes pensamentos, saiba que você está antes da consumação dos séculos. O século ainda não se consumou para você. Sua mente ainda está empancada, porque os fundamentos de crença na tua vida está fundamentado no evangelho da lei, da circuncisão, do velho pacto. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele cita em sua carta aos Romanos, no capítulo número 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com aquele século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo diz: olha, se você está acostumado com a lei de Moisés, é hora de mudar a mente, é hora de mudar o pensamento. Paulo diz: não se deixe moldar por ensinamentos que já passou, que já se consumou. Mude a maneira de pensar. Louvado seja Deus para sempre. Então, queridos, eu preciso comparar os dois séculos. Eu preciso mostrar algumas coisas que já se consumaram. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, você que está nos ouvindo tudo aqui ao vivo pela internet, perceber que talvez a tua crença esteja ultrapassada, porque você está firmado em um fundamento que já se consumou. Então, a grande maioria desses locais denominados igrejas, e eu falo dessa maneira porque depois da cruz a igreja somos nós, não são paredes, não são cimentos. Então, a maioria dessas igrejas ainda está vivendo antes da cruz, como se Cristo não tivesse executado uma obra. Eles estão antes da consumação dos séculos, porque por não terem suas mentes iluminadas pela verdade do Evangelho da Graça, ainda estão metidos em rituais, em práticas da lei, em cerimoniais, com a lei de Moisés. Ainda estão metidos. Então vamos ao livro de Mateus, e eu quero que a igreja abra a Bíblia conosco. Mateus, onde vamos encontrar um exemplo desta prática. Eu vou mostrar agora que muitos que estão me ouvindo pela primeira vez ainda estão com a sua mente botada, com a mente olhando para Jesus de Nazaré e querendo copiar o pacto que já foi consumado, o testamento que não tem mais validade. Então vamos a Mateus, onde vamos encontrar o exemplo destas práticas. Jesus um dia, estando com os seus discípulos, assim disse, Mateus capítulo número 6, versículo de número 9 ao 13. Abra sua Bíblia conosco.
e preste atenção no que você vai ouvir essa noite. Diz a palavra: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza ou não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus para sempre. Quantos cristãos não têm feito esta oração? Eu digo que na maioria dos cristãos do mundo inteiro estão fazendo esta oração ainda nos dias de hoje. Porém, eu quero impactar a tua alma e dizer a você que está me ouvindo: se você está no século vindouro, se você está depois da cruz do novo pacto, de melhores e superiores promessas, eu quero te dizer que esta oração perdeu a sua validade há mais de 2000 anos atrás. Como é a história, pastor? É isso mesmo. Vamos te mostrar agora, com evidências bíblicas, que isso jamais pode passar pelos lábios de um cristão que está depois da cruz. Por quê? Porque nós estamos nos séculos vindouros. Então vamos te mostrar alguns pontos contundentes desta oração. Primeiro, santificado seja o teu nome. Querido, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Jesus foi à cruz, quando ele morreu, ele estava humilhado, ele estava em ignomínia, diz a palavra. Porém, ao passar os 3 dias deste ato, a Bíblia Sagrada diz que ele venceu o diabo. Hebreus 2,14. Ele venceu o pecado. Hebreus 9,26. A Bíblia diz que ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. Diz a Bíblia que ressuscitou em glória. Diz que todo o poder é me dado no céu e na terra, para que todos os joelhos se dobrem, se curvem, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Seu nome, a Bíblia diz que já foi santificado. Ele já foi santificado, glorificado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele agora é o nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz que ele é Rei de reis e Senhor dos senhores. Louvado seja Deus para sempre. Diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Abra sua Bíblia comigo. Diz a palavra: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Louvado seja Deus para sempre. Não faz sentido você querer santificar quem já é santo. Não faz sentido você querer santificar o nome que é santo sobre todos os santos eternamente. Amém. Louvado seja Deus. O segundo ponto que eu quero trazer de observância para a tua vida é a expressão: venha ao teu reino. Se você está antes da cruz, no século passado, se você está no século que já se consumou, você vai orar pedindo para o reino de Deus vir. Mas se você está no século vindouro, depois da cruz, você entende que o céu, o reino de Deus, já está entre nós. Quem crê, diga amém. Está escrito na palavra, está escrito em Lucas 16:16. Está escrito que o reino de Deus já está entre nós. Então a expressão venha ao teu reino. O reino de Deus já foi estabelecido nesta terra.
Porque nos dias de Jesus de Nazaré em carne, ele anunciou o reino, e certa vez os discípulos se interrogaram ele: Senhor, diga-nos quando virá o reino. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque o reino de Deus não vem com aparência física para que alguém diga eu ali, eu aqui, mas eis que o reino de Deus já está entre vós. Então, depois da consumação dos séculos, começou-se o reino do século vindouro. Diga comigo: o reino do século vindouro. Então Paulo declara em sua carta que aqueles que recebem a abundância da graça, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, já passaram a reinar em vida. É o que Paulo diz. Portanto, não peça para o reino vir, não peça, mas viva o teu reinado agora. A hora de reinar é agora. O lugar onde a igreja reina é na terra, porque no céu quem reina é o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Paulo diz em Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, o terceiro ponto sobre a oração do Pai Nosso, o porquê não podemos orar mais o Pai Nosso, é a expressão: perdoa as nossas dívidas. Prepara o coração, você que nos ouve pela primeira vez, porque quando Paulo dirige-se à igreja aos Colossos, o apóstolo também nos mostra que não temos mais nenhuma dívida para com Deus. Diga assim: a minha dívida foi paga. Diga: a minha dívida foi paga. Não temos dívida nenhuma para com Deus, porque Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nos isentando de qualquer dívida, de qualquer culpa, porque a Bíblia diz no escrito de dívida que era contra nós, ele fez o que na cruz. O que foi que Cristo fez? Se eu continuo orando, pedindo a Deus perdão pelos meus pecados, eu não estou confiando que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Se eu ainda me curvo hoje para dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu estou dizendo: tu vai ter que ir à cruz e morrer novamente, porque a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E como o sacrifício de Jesus foi perfeito, de uma vez para sempre, ele não morrerá mais. E se ele não morre mais, é porque o sacrifício foi perfeito. E se o sacrifício foi perfeito, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Eu não tenho mais pecado, porque o escrito de dívida que havia contra mim e contra você, ele rasgou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Então, meus amados, o escrito de dívida que era contra nós, a lei de Moisés, a Bíblia diz que ele cumpriu a promissória. A promissória foi paga na cruz. Quando ele disse há mais de 2.000 anos atrás: tudo está consumado. Tudo faz sentido. Você ia agora pedir perdão a Jesus pelos teus pecados. Você não tem que orar a Deus pedindo perdão pelos teus pecados. Você tem que ir a Deus agradecendo pelos pecados que Ele já te perdoou. Você tem que entender que você está sem mancha, sem ruga, sem mácula e sem defeito. A igreja de Cristo está mais alva que a neve. Louvado seja Deus para sempre. Você tem que confiar na palavra. Mas se você está antes da cruz, você está se sentindo um pobre, pecador, miserável, cego, desgraçado, porque é assim que a lei de Moisés te apresenta. Mas o Evangelho diz que toda a dívida que havia contra mim foi tirada, toda a maldição foi quebrada. Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo.
capítulo 2 de Colossenses, versículo de número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, diz a palavra. O quarto motivo pelo qual um cristão que está no século vindouro não pode mais orar o Pai Nosso sem passar pelos seus lábios é a expressão: livra-nos do mal. Querido, de que mal ainda Deus tem que livrar? Pare para pensar. De que mal Deus ainda tem que livrar? Se Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, pôs um fim, diz a Bíblia que ele pôs um fim ao império da maldade. Ele pôs um fim. Veja o que está escrito aos Hebreus. Aqui está a maior evidência bíblica que não temos mais nada a temer nesta terra, somente ao Senhor Jesus. Somente ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Veja o que diz a palavra: e visto como os filhos de Adão participam comum de carne e de sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Qual é o mal que Deus tem que livrar? Porque depois da cruz, Paulo diz em 1 Coríntios 10:13 que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que com a tentação vos dará escape, porque o império do mal, o diabo, foi destruído na cruz. Não existe mais diabo sobre a tua vida, porque todo o império do mal foi destruído na cruz do Calvário, diz a sua palavra. Agora você está no século vindouro, e este século vindouro de que Paulo falava é o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus para sempre. Para que entendas onde já estamos e qual é a tua posição nos dias atuais, voltemos a Colossenses, aonde Paulo diz com clareza em Colossenses 1:13. Abra sua Bíblia comigo. Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus para sempre. Que coisa muito interessante. Nós já estamos neste reino. Nós já estamos no reino de Deus. Fomos transladados, fomos arrebatados a esta glória. Não se assuste, porque não cabe mais clamar agora: Senhor, venha o teu reino, porque nós já estamos no reino de Deus. É o Evangelho que diz, não é o pastor Everaldo. O século vindouro já é aqui, já é aqui. Ele já nos livrou de todo mal. Você tem que considerar isso. Não há mal no reino de Deus, amado. Não há maldade sobre a tua vida. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo de número 1: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a igreja de Cristo. Por quê, pastor? Porque ele já nos livrou de todo mal. Considere isto: o século vindouro já está estabelecido, diz a palavra, já está estabelecido. Outro equívoco cometido pelas religiões é a utilização de um verso aonde Cristo está antes da cruz, e assim ele fala, preste atenção, Mateus capítulo 6, verso 33. Os pastores lêem muito isso aqui. Agora veja o que diz. Ele está antes da cruz. Isso aqui é o século passado.
o século que foi consumado. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta expressão de buscar, preste atenção, esta expressão de buscar vem do velho pacto da lei de Moisés, do século passado. Se você identifica um lugar onde constantemente se ensina, se incentivam a buscar a Deus, a buscar santidade, a buscar poder, a buscar libertação, buscar perdão, buscar, estes líderes, estes pregadores, estes pastores ainda estão antes da consumação dos séculos, ainda estão debaixo da velha aliança da lei de Moisés. O reino de Deus já está entre nós, e nós já estamos no reino dele. Nós já estamos no reino de Deus. E Paulo diz uma coisa muito preciosa: porque as pessoas que não têm conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus vivem nesta busca incessante, vivem buscando um Deus que já mora dentro dele. Os crentes estão vivendo uma compulsão de desordem cristã, estão procurando um Deus que já mora dentro dele. Então, meus amados, Paulo vai nos mostrar agora que nós já estamos completos, estamos no reino de Deus, estamos completos. E Paulo diz: olha, não há nada a buscar, porque os crentes gostam de buscar, e as buscas geralmente é carnal, é material, é física. Os crentes gostam de buscar emoção, buscar prazeres carnais, coisas que alegram a carne, mas não alegra e nem edifica o espírito. Buscar é um costume da lei. Os pastores levam os crentes para buscar Deus nos montes, buscar Deus nas vigílias, buscar Deus nas madrugadas, buscar Deus no sacrifício, buscar Deus nos votos de pobreza, de celibato, de abstinência, e eles constantemente ensinam os cristãos a buscarem a Deus. Mas Paulo diz que nós já estamos no reino de Deus, que nós já estamos completos. Olha o que Paulo diz aos Colossos, capítulo número 2, versículo 10 de Colossenses: estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, diz a palavra. Louvado seja Deus para sempre. Se você está completo e perfeito em Jesus Cristo, o que é que tu estás buscando? O que é que você anda buscando? Se você se encontra perfeito e completo nele, louvado seja Deus para sempre, o que é que tu tens a buscar? É o que tu tens a buscar, amado? Vamos continuar a dividir este século, porque nós estamos mostrando uma divisão. Naturalmente, nós estamos te sacando da cruz para te trazer a este reino inabalável. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13, versos 36 ao 40. Leia com muito cuidado essa noite. Ouça, Mateus 13, 16 ao 40. Capítulo 13, versos 36 ao 40. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo o quê? Presta atenção: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou a semente é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, diz a palavra. Antes de continuar, eu preciso
esclarecer uma coisa: é preciso ter muito cuidado quando encontra a palavra mundo no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque na Bíblia tem 4 mundos. Tem o mundo cósmico, o mundo Olmene, o mundo Aion e o mundo Geena Sheol, também conhecido como Hades, ou também conhecido por inferno, que na língua original traduzida para hoje significa sepultura. Então eu preciso entender que o fim do mundo aqui não é o fim do cosmos, não é o fim do planeta, de forma nenhuma. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 1:4, diz que enquanto houver dia e noite, sol e chuva, plantação e semente, a terra nunca será destruída, e nunca será. Então note bem que aqui em Mateus 16, do 13, do 36 ao 40, Jesus ainda não tinha ido à cruz. Preste atenção. Ele não tinha havido consumado a obra redentora na cruz do Calvário. Muitos têm os olhos para o futuro, onde Deus iria fazer um julgamento apocalíptico, e é o que se vê nos dias de hoje, porque toda vez que tem uma guerra em Israel, o povo começa a pregar, os pastores começam a trazer uma mensagem apocalíptica, trazendo um terrorismo sobre a humanidade. E é preciso ter cuidado, porque depois do primeiro século já houve 5 guerras de grandes proporções em Jerusalém, morreram milhões de pessoas, e o apocalipse não aconteceu, porque o texto não se trata disso. Então, meus amados irmãos, eles apresentam esse julgamento do apocalipse, onde haveria um caos sobre a face da terra. Então eu quero essa noite te trazer uma tranquilidade. Esqueça isso, esqueça essa história. O julgamento da Bíblia já aconteceu. Diga comigo assim, diga: o julgamento já aconteceu. Já aconteceu. Paulo diz em Hebreus capítulo 6, versículo 2, que não haverá juízo eterno. Tome cuidado com o que você está ouvindo. O julgamento já ocorreu. Estas evidências te mostram o trabalho realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e eu quero te mostrar isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso do 41 ao 43. Nós vamos mostrar que o julgamento já aconteceu. Diz a Bíblia: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, isso aqui é sério. Se você tem ouvidos para ouvir, se você tem ouvidos para decidir o que estamos te apresentando agora, você está no reino de Deus. Olha, pois tudo isso se cumpriu faz mais de 2000 anos. Tudo isso que eu acabei de ler no livro de João, o próprio Jesus declarou quando foi à cruz. O que foi que ele disse? João capítulo 12, verso 31. Olha o que Jesus disse: agora é o juízo deste mundo. Diga comigo, agora é o juízo deste mundo. O juízo do mundo ocorreu na cruz do Calvário. Aí Jesus ainda diz mais: agora será expulso o príncipe deste mundo. Repita comigo: agora será expulso o príncipe deste mundo. Queridos irmãos, como a Bíblia é perfeita e completa. Recorde-se que quando nós começamos esta mensagem, nós começamos com a palavra agora. Que coisa interessante. E quando foi esse agora que
está sendo citado nesse texto de João, capítulo 12, verso 31. Diga comigo: na cruz do Calvário. Na cruz, foi na cruz do Calvário que ele consumou todas as coisas. Ele destruiu o império das trevas, ele destruiu o diabo, ele destruiu o pecado, ele venceu a morte, ele cumpriu a lei. E a Bíblia diz que ele tirou o pecado do meio. Seu juízo, diga comigo, seu juízo já ocorreu. Já ocorreu. A salvação de seus filhos já ocorreu na cruz do Calvário. Os pastores são loucos, os líderes religiosos não querem declarar, não querem constatar o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Eles estão trabalhando agora para salvar as pessoas. O povo pensa que é para salvar, não é. Eles estão trabalhando para manipular as mentes, cauterizar suas mentes e arrancar o seu dinheiro para a sobrevivência. Essa verdade é que a salvação já faz mais de 2000 anos que aconteceu. Mas pastor, é verdade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todo o pecado do homem ainda estava no futuro. Mas a Bíblia diz que ele morreu pelos meus e os teus pecados. Louvado seja Deus para sempre. Então Jesus tirou o pecado do meio. Seu juízo já ocorreu. A salvação de seus filhos já ocorreu. E eu vou dizer uma coisa bombástica. Deus, olha, muito sério, Deus não está buscando ninguém para a salvação eterna. Pastor, Deus não está buscando ninguém para a salvação eterna. Os pastores estão por aí tentando salvar as pessoas, estão tentando fazer um trabalho que já foi consumado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Eles estão tentando salvar as pessoas. Mas se Deus já salvou, é claro que salvou. Salvou tanto que a Bíblia diz que os nomes dos salvos estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Já está todo mundo escrito. Ele já sabe quem é. Na sua onisciência, já sabe quem é. Agora, por que pregamos o Evangelho? Não é para salvar as pessoas da eternidade. Nós pregamos o Evangelho para salvar as pessoas delas mesmas. Nós pregamos o Evangelho para salvar as pessoas na mente, para salvá-las no entendimento, porque suas mentes estão cauterizadas. É por isso que Paulo disse: aprovou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Louvado seja Deus para sempre. Isso aqui é loucura para quem está ouvindo pela primeira vez. Isto é uma loucura. Então Deus não está buscando ninguém para a salvação eterna, porque Ele já fez isso. O sacrifício de Jesus é perfeito. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo deu a sua vida por suas ovelhas. Vamos repetir comigo. Diga assim: Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas. Quem for ovelha já está dentro do redinho. Louvado seja Deus para sempre. Pode estar com comportamento de lobo, mas é ovelha. No tempo certo vai ouvir a voz do Senhor e vai obedecer a sua voz, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Louvado seja Deus para sempre. Nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada e nem ninguém. Outra propriedade que se estabelece no século vindouro, que é muito impactante, que eu vou dizer aqui essa noite, porque nós estamos diante da ciência de Deus. Nós estamos pregando o Evangelho da Graça. Isso aqui não é leite. O religioso não vai suportar ouvir isso aqui agora. Olha, uma propriedade que se estabelece no século vindouro é que neste século nós não adoramos a Deus. Pastor, é claro que isso aqui tem conotação específica em determinado sentido, porque diz a Bíblia que este termo adoração
também é uma expressão do velho pacto da lei. Pastor, é verdade, é verdade. Isso é uma expressão do velho pacto da lei. Porque talvez toda vez que alguém se coloca a adorar, preste atenção, isso se fazia com o corpo. Isso se fazia com o corpo. Abraão fazia isso, Isaac fazia isso, Jacó fazia isso, os patriarcas faziam isso, Davi fazia isso. Era com o corpo. Porque no velho pacto, na lei, se servia a Deus com o corpo, através de sacrifício, através de penitência, através de horas de celibatos, de joelhos, de jejum, através da posição de se prostrar. A posição de adoração é uma posição de se prostrar. Agora nós, diga comigo, nós que estamos depois da cruz, a Bíblia diz que nós somos criados, diga assim, eu fui criado para louvor de sua glória. Quem crê nisso, diga amém. Fomos criados para o louvor de sua glória. Nós temos livre, olha o detalhe, livre acesso a Deus. Agora não é pastor, não é sacerdote, não é presbítero, não é diácono, não precisamos de advogado, não precisamos de intercessor, porque o véu do tempo está rasgado. Agora você fala direto com ele. Outro detalhe, temos livre acesso a ele. Hoje estamos face a face com o Senhor. Diga comigo, eu estou face a face com o Senhor. Nesse pacto, neste século vindouro, nós fomos criados para o louvor de sua glória. Vamos ler o Evangelho. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Leia comigo. Diz a palavra: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, nos criou para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Quem pode dizer amém? Que coisa maravilhosa! Nós recebemos um Espírito pelo qual clamamos a Papai. Diz a sua palavra: não temos que nos humilhar. Quem vivia fazendo isso eram os crentes do velho pacto da lei. Um filho não vive a implorar nada a seu pai. Um filho, a Bíblia diz que nós somos seus herdeiros. Nós somos agora amigos de Deus. O negócio está tão sério que o próprio Deus disse: eu vou habitar em você, eu vou andar em você, você será o templo do Deus vivo, o templo andante. Eu e você seremos um só. Louvado seja Deus para sempre. Imagine que Deus está dentro de você e você fica mendigando, você fica se implorando. Imagine Deus dentro de você e você se sacrificando o tempo todo, buscando a Ele nos montes, buscando a Ele subindo, buscando com folha de arruda, com objeto, com imagem de escultura, buscando através de óleo, de unção, de copo de água, de bênção, de penitência, carregando cruz nas costas. Amado, o negócio aqui não é de sacrifício e adoração. Agora Deus está dentro de nós. Para os que estão no reino de Deus, isso é só para quem transpassou a cruz. Isso aqui é para quem está chegando à estatura de varão perfeito. Veja o que diz a palavra. Agora nós recebemos o Espírito de Deus, pelo qual clamamos a Papai. Vamos ler a palavra, Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Abra sua Bíblia comigo. Diz assim, repita comigo, digam todos comigo: e porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vamos repetir toda a igreja comigo essa noite. E porque sois filho,
enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Louvado seja Deus para sempre. Querido, esta é a expressão máxima de carinho de um filho ao seu pai. Abba, Pai significa intimidade, significa afeto, significa carinho, significa liberdade. Querido paizinho, Abba, Pai, louvado seja Deus para sempre. Agora, Paulo é o apóstolo da ciência do novo pacto. Paulo, em sua carta aos Coríntios, explica-nos acerca da sabedoria, esta sabedoria que transcendeu a sabedoria daquele século passado. Veja, vamos ler a palavra de Deus, porque a sabedoria deste século vindouro, a sabedoria do novo pacto, olha, é um pacto de melhores e superiores promessas. Então é uma sabedoria que transcendeu a sabedoria da lei. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Abra sua Bíblia comigo. Diz a Bíblia: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Diz a palavra. Note como o apóstolo Paulo separa aqui os dois pactos. Note como Paulo separa os dois séculos. Eu falo entre os perfeitos. Paulo está dizendo: estou falando entre vocês que estão depois da cruz. Eu falo entre os maduros. Uma sabedoria diferente, uma sabedoria diferente dos príncipes deste mundo. E quem eram aqueles que estavam ali? Quem eram aqueles que estavam ali nos dias que Paulo estava pregando? Quem era com uma sabedoria deste mundo? Quem era que estava ali pregando com a sabedoria deste mundo? Quem era aqueles? Diga comigo: os apóstolos de Jesus de Nazaré, com a lei, com o evangelho da circuncisão que tinha sido cumprido na cruz. Jesus morreu, ressuscitou, mas eles continuaram a dar validade. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles tinham uma sabedoria que estava com data marcada, com data de validade. A sabedoria deles foi vencida. Por isso Paulo diz, Paulo cita que ela se aniquilava. É a expressão de Paulo aqui neste texto. Ou seja, aquela sabedoria perecia. Eles seguiram com as práticas do mundo da lei, com as práticas do judaísmo, com as práticas do evangelho da circuncisão, e pereceram junto com sua sabedoria. O problema do mundo hoje, o problema das religiões atuais, é que os discípulos de Jesus de Nazaré violaram os pactos, concordaram com Paulo e pregaram o evangelho de Paulo, mas violaram os pactos. E o que foi que aconteceu, pastor? Olha, Jesus disse a Paulo que a partir dali, da revelação que Paulo recebeu, o evangelho dos gentios, que ia unir gentio, judeu e igreja, ia fazer todos os anos um só povo, é o evangelho de Paulo. Por isso que Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho além do meu, é maldito, é anátema. Mas eles desobedeceram. Então eles transpassaram os pactos. Agora olha o que Paulo diz, Gálatas capítulo 2, versículo 6. A sabedoria deles foi perecida, porque os ensinamentos dos discípulos de Jesus de Nazaré perderam a sua validade quando Jesus revelou a Paulo o Novo Testamento. 26 anos depois da cruz, no caminho de Damasco, até ali não tinha um Novo Testamento ainda, porque Mateus, Marcos, Lucas e João relata nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Até a cruz, a lei de Moisés estava de pé. Ainda era o século passado, não era o século vindouro. Então Paulo diz em Gálatas 2 e 6: enquanto aqueles, os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, pareciam ser alguma coisa,
quais tenha sido no outro tempo, antes da cruz, não se lhe dá. Deus não aceita a aparência de homens. Paulo disse: esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Diga comigo: nada me comunicaram. Porque a mensagem que saía da boca dos discípulos de Jesus de Nazaré era a lei, era o velho pacto, eram as ordenanças para a carne, e isso tinha se cumprido na cruz. Era o século passado que os líderes religiosos hoje estão trazendo para a sua doutrina dentro das igrejas. Então esta afirmação de Paulo desqualifica qualquer sabedoria, qualquer uma, qualquer notoriedade que estes homens um dia tiveram. Ele é enfático. Ele diz: pareciam ser alguma coisa, os quais tinham sido no outro tempo. A pergunta é inevitável: qual é o outro tempo que Paulo está citando aqui? Diga comigo: antes da cruz. Antes da cruz. O outro tempo aqui era antes da cruz. Eles tinham aparência, porque andavam com Jesus de Nazaré, muito requisitados. E o que é que vem a ser algo aparente? Porque Paulo disse que eles tinham uma aparência. O que é que vem a ser algo aparente? Que não é real. Que não é real. É somente uma sombra. Porque eles representavam a sombra da lei de Moisés. Então Paulo diz abertamente: os discípulos de Jesus de Nazaré, quando vinham pregar para mim, nada me comunicaram, nada de novo, porque só receberam a lei, já que não tiveram a capacidade de comunicar nada de novo à igreja. Falavam do que a estes homens? O que é que eles falavam? Eles falavam de quê? De pecado, falavam de diabo, falavam de arrependimento, falavam de rudimento. E Paulo diz, que o batismo com água, o arrependimento de pecado, o juízo eterno, lá em Hebreus 6, verso 1 e 2, tudo isso é obra morta. Paulo diz, está escrito. Então tudo que eles falavam era de quê? De Cristo em carne. Falavam de juízo eterno, falavam de enxofre, de demônio, de inferno. Nestas coisas Paulo não encontrou nada de novo, porque era o velho pacto da lei. Então nestas coisas Paulo dizia: pois já estava estabelecido por centenas de anos. Tudo isso era lei. Veja como Paulo desqualifica este ensino, e ele trata toda esta doutrina como sombra. Eu vou encerrar, sustente só mais um pouquinho, eu vou encerrar. Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. Olha o que Paulo diz: ora, visto que a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. A conclusão aqui é simples: sendo esta lei uma sombra dos benefícios dos séculos vindouros, e não podendo aperfeiçoar ninguém, iriam os apóstolos se submeter, iria Paulo se submeter a estes homens? Claro que não, amado, de forma nenhuma, de certo que não, pois sua pregação ia na contramão de tudo isso, ia na contramão. Hoje você pode dizer: eu estou completo, eu estou perfeito, eu estou abençoado, eu sou um com o Senhor. Você pode dizer hoje: não me falta nada, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Você pode dizer agora: eu não tenho condenação, porque toda condenação foi quebrada na cruz do Calvário. Você pode dizer isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não pôde dizer isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não podia dizer estas coisas. Qual era a expressão de Davi, pastor? Davi dizia assim: eu estou longe da tua presença, Senhor.
Davi dizia: minha alma tem sede de ti. Davi dizia: não me lances fora da tua presença. Davi dizia: dai-me um coração novo. É assim que Davi falava. Por quê, pastor? Porque esta era as expressões do velho pacto da lei. No velho pacto se buscava isso, se buscava uma perfeição, se buscava Deus, se buscava um coração novo. Mas agora nós já temos um coração novo. Ele arrancou o coração de pedra e mudou o coração de carne, e estendeu e escreveu as suas leis nas tábuas do nosso coração. Diz a Bíblia, para encerrar, eu quero convidar toda a igreja de pé e quero ler esse texto para encerrar essa noite. Louvado seja Deus. Nós estamos abençoados. Para aquele que está em Cristo, tudo já se fez novo. Paulo diz, 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus para sempre. Tudo está novo, tudo está perfeito, tudo está completo. Estamos vivendo em um pacto perfeito. Você já está completo e perfeito em Jesus. Não há nada a se buscar, há a se reconhecer aquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Que a graça de Deus ilumine a tua mente.